Olá! No programa Hora Extra desta semana você confere os seguintes destaques. Escola Judicial do TRT 18 promove encontro com filósofa e neurocientista que incentivam mudança de atitude para se viver melhor. Estudantes do EJA conhecem a rotina do TRT de Goiás. E no bloco de entrevistas, o juiz do trabalho, Platão Teixeira Neto, fala sobre a efetividade dos direitos sociais. Aguardamos você! Está começando mais uma edição do Hora Extra e neste programa você confere as seguintes notícias. Escola Judicial do TRT 18 promove encontro com filósofa e neurocientista que incentivam mudança de atitude para se viver melhor. Estudantes do ensino de jovens e adultos EJA conhecem a rotina do TRT de Goiás. E no bloco de entrevistas, o juiz do trabalho Platão Teixeira Neto fala sobre a efetividade dos direitos sociais e o papel das Cortes Internacionais de Direitos Humanos na consolidação desses direitos. O Hora Extra está começando agora. Estudantes do EJA, Ensino de Jovens e Adultos, conhecem um pouco do funcionamento da Justiça do Trabalho goiana. A iniciativa faz parte do programa Justiça, Trabalho e Cidadania da Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas. Amanhã foi diferente para este grupo de estudantes do Colégio de Educação de Jovens e Adultos que fica no setor universitário em Goiânia. Os alunos que estão concluindo o ensino médio e o curso técnico em segurança do trabalho puderam conhecer de perto como funciona a Justiça Trabalhista. A iniciativa faz parte do programa Trabalho, Justiça e Cidadania. O programa que trouxe os alunos para conhecer um pouco da rotina do TRT é fruto de uma parceria do Tribunal com a Secretaria Estadual de Educação e a AMATRA. A ideia é aproximar os estudantes da Justiça do Trabalho. O passeio começou na sala de atermação verbal, onde as reclamações trabalhistas são reduzidas a um documento que dá início ao processo sem a participação de um advogado. Os alunos também puderam acompanhar o funcionamento do Centro de Conciliação. A visita foi liderada pelos juízes Luciano Crispim, presidente da AMATRA 18, e Ana Deusdedit, coordenadora do programa Trabalho, Justiça e Cidadania. Os magistrados responderam a vários questionamentos dos estudantes. A gente começa levando na escola o que é a justiça do trabalho. Quais são os direitos do trabalhador, quais são as obrigações. A gente mostra isso. Eles trabalham estes temas e depois a gente explica para eles na prática, mostrando como exercitar esse direito. Então a gente achou prático trazê-los aqui, mas os juízes já foram nas escolas, já responderam as perguntas, já mostraram os direitos, propagaram todas as noções básicas dos direitos trabalhistas. Então a gente traz aqui para eles verem na prática o exercício desse direito. Os alunos também passaram pela 13ª Vara Trabalhista e assistiram a uma sessão de julgamento da 3ª turma. Experiência que trouxe um novo ponto de vista da Justiça do Trabalho para a Kerlen. Analisando que você sair da sala de aula e vir para o TRT, ver como é que esses juízes vão julgar essas ações que o funcionário traz para cá, o trabalhador, né? Então a gente está vendo o outro lado da história. Vendo como é que eles vão julgar, se procede, se não procede, porque é tido no Brasil que, eu vou para a justiça, eu ganho. Peraí, o funcionário para chegar aqui, ele também tem que ter o quê? Ele tem que ter provas, ele tem que ser condizente, ter cumprido com a obrigação com o trabalhador para ele poder vir reclamar na Justiça do Trabalho. História parecida tem a Ana Paula. A jovem tem uma rotina pesada. Estuda nos turnos da manhã e da noite e trabalha à tarde. Ela assume que ficou encantada com o funcionamento do tribunal. Não era o que eu esperava. Totalmente diferente. Eu esperava encontrar um ambiente totalmente rígido, um ambiente totalmente assim fechado, pessoas, juízes, advogados, todo mundo muito sério. Mas ao conversar com alguns juízes, conversei com o doutor Israel, ele fala da profissão dele, ele fala disso aqui com amor,
com um brilho que me deixou apaixonada, me levou até a pensar, por que não, eu não posso fazer também o direito, né? Quem sabe? Para a coordenadora de projetos da Secretaria Estadual de Educação, a visita possibilita aos estudantes conhecer um ambiente que eles não estão acostumados, o que torna o ensino ainda mais fácil. Esse projeto já é da Matra, de trazer para a comunidade, trazer a comunidade até a Justiça do Trabalho, para que os alunos, a comunidade, conheçam o que realmente é Justiça do Trabalho. Professor de técnicas em segurança do trabalho, Nelson afirma que as atividades extra-classe ajudam na formação dos profissionais. A importância, no meu ponto de ver, com os alunos, para despertar um pouco mais da atenção deles, tirar um pouco da curiosidade, daquela coisa rotineira de sala de aula, aquela coisa monótona que fica só na teoria. Aqui a gente vem para o campo e fica na prática e vivenciam e desperta a atenção deles o que eles querem para si. Escola Judicial do TRT 18 promove encontro com filósofa e neurocientista que incentivam mudança de atitude para se viver melhor. Confira. Quem nunca ouviu falar que temos que aproveitar a vida aqui e agora? Para quem vive cheio de trabalho para fazer, essa parece ser uma realidade distante e difícil de colocar em prática. Por isso, o assunto foi tema de uma das palestras de um encontro promovido pela Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás. Cerca de 150 pessoas, entre magistrados e servidores, participaram do evento e foram convidadas por essa filósofa de Santa Catarina a abandonar preconceitos e a virar a página da vida. Principalmente sair do campo da escassez, que é um tema cultural que a gente aprendeu, né? E que tudo é difícil, nada cai do céu, as coisas são complicadas, precisa se esforçar e se sacrificar muito. Entender que isso é um aspecto cultural e a gente precisa se tornar mais estratégico e perceber como fazer melhor a vida em todos os seus aspectos. E é isso que faz toda a diferença, a forma como a gente vê a vida e a vida que a gente faz. Transformar o jeito de agir, de pensar, ver o mundo com outros olhos. Segundo especialistas, a mudança é o que dá tempero à vida, é o que faz o ser humano evoluir. Mas muita gente ainda resiste a isso e precisa vencer o medo de mudar. De acordo com esse neurocientista, quem trabalha no judiciário precisa acompanhar as mudanças do mundo e nunca se acomodar. Entender que nós temos uma tendência natural a apontar culpados, ou seja, fora da gente, apontar dedos. A culpa é disso, a culpa é daquilo, do chefe, a culpa é da estrutura da instituição e por aí vai. E a gente gosta de apontar culpados para permanecer no lugar onde a gente está, porque a permanência é preguiçosa e a preguiça é natural. Então, é compreender esse contexto para quê? Para que as pessoas estejam motivadas a mudar, motivadas a trabalhar diferente, motivadas a aprender cada vez mais. Para essa servidora do TRT, o encontro vai contribuir muito para o seu crescimento pessoal e profissional. Eu gostei muito, como a desembargadora Kátia falou, a gente precisa muito ir além do teórico, daquilo que a gente, né, das ferramentas de trabalho. Eu acho que hoje foi um dia para isso, né, para a gente ver o nosso lado ser. E sobre as mudanças, a primeira palestra, muitas vezes a gente acha que a vida é assim, mas na verdade a vida é como eu enxergo. Então eu achei muito importante isso, né, na verdade é eu mudar a minha lente. E se eu mudar a minha lente, eu vou enxergar um mundo diferente. No próximo bloco, o juiz do trabalho, Platão Teixeira Neto, fala sobre a efetividade dos direitos sociais e o papel das Cortes Internacionais de Direitos Humanos na consolidação desses direitos. Confira a seguir. Em que medida os direitos sociais merecem o mesmo grau de importância dos direitos civis e políticos? Os direitos sociais são direitos justiciáveis? Qual é o alcance de sua proteção nos sistemas internacionais? Essas e outras questões foram aprofundadas pelo juiz do trabalho, Platão Teixeira Neto, em tese de doutorado defendida recentemente pela Universidade Federal de Minas Gerais. E é com prazer que o recebemos aqui no Hora Extra. Seja bem-vindo novamente à Hora Extra, doutor Platão. Obrigado, Fabio. Doutor Platão, em seu trabalho você afirma que os direitos sociais foram relegados a segundo plano na proteção judicial. Por que isso aconteceu? Eles estão longe de alcançar a mesma efetividade dos direitos civis e políticos? Bem, Fabíola, os direitos sociais são direitos humanos também.
E nós temos alguns marcos referentes aos direitos humanos. Nós temos a Declaração dos Direitos do Homem, de 1789, e várias outras normas internacionais. Ao longo do tempo, as normas se dedicaram à proteção dos direitos civis e políticos, como direito de liberdade, de propriedade, etc. E os direitos sociais, eles ficaram relegados ao segundo plano nessa proteção internacional. Os primeiros documentos que tratam dos direitos sociais são a encíclica Rerum Novarum, de 1891, a Constituição Mexicana, de 1917, a Constituição de Weimar e a Declaração de 1948, que veio realmente assegurar essa tutela dos direitos sociais. Com isso, os tribunais eles não tinham um aparato normativo para proteger esses direitos. E, ao mesmo tempo, houve discursos que, de certa forma, enfraqueceram esses direitos, considerando os direitos sociais como normas programáticas, como normas meramente positivas, ou seja, em que o Estado deveria investir, gastar para proteger esses direitos. Isso acabou enfraquecendo esses direitos em sua tutela judicial. Mas isso vem mudando com o tempo. Várias normas vêm tratando dos direitos sociais e as cortes também agora passaram a se dedicar a essa temática com muito mais força. Falando em cortes, o senhor esteve pessoalmente, né, para realizar sua tese de doutorado nas Cortes de Direitos Humanos a Corte Interamericana de Direitos Humanos em São José, na Costa Rica, e também o Tribunal Europeu de Direitos Humanos em Estrasburgo, na França. O que se pode dizer do papel dessas cortes na efetividade dos direitos sociais hoje? Então foi uma experiência muito interessante. Eu também visitei as bibliotecas, fiz pesquisa nessas cortes e pude atestar a importância dessas cortes na proteção de todos os direitos e hoje ainda mais nos direitos sociais. Então nós temos aí várias decisões nas cortes que protegem esses direitos sociais e hoje tem um papel não só de responsabilizar os estados, mas também de dar exemplos, né, nessa proteção. A grande questão é, se o Estado é violador dos direitos, o que fazer, né? Porque a gente chega num determinado patamar, o nosso Supremo Tribunal Brasileiro, ele tem um certo limite. E quando é o próprio Estado o violador, aí precisa de uma interferência de uma corte internacional para tratar desses casos. Então, são muitas as normas no Brasil hoje e no mundo que tutelam os direitos sociais? Olha, eu considero uma das normas mais importantes o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966. Esse pacto ele foi ratificado pelo Brasil e pela maior parte dos países do mundo e prevê uma série de tutela a direitos sociais, como direito ao trabalho, à saúde e educação. Nos âmbitos regionais, nós temos nas Américas a Convenção Americana sobre Direitos do Homem, mais conhecido como Pacto de São José da Costa Rica, que em seu artigo 26 trata do desenvolvimento progressivo dos direitos sociais. Então, uma norma um pouco genérica, mas que serve, de certa forma, para essa proteção. No âmbito europeu, nós temos a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, que no protocolo 1, em seu artigo 2º, trata do direito à educação. Mas a norma mais benéfica nos sistemas regionais é a Carta Africana de Direitos Humanos dos Povos, por incrível que pareça, que prevê nos artigos 15, 16 e 17 a proteção do direito ao trabalho, à saúde e educação. Além dessas normas, nós temos algumas convenções específicas e protocolos adicionais, como o Protocolo de São Salvador, que vem dando tratamento aos direitos sociais. Todas essas normas, elas precisam ser ratificadas pelos países. E a partir do momento em que ela é ratificada, ela pode ser aplicada e exigida em âmbito interno. Doutor Platão, em seu estudo você se referiu à expressão hexágono garantidor da proteção do trabalhador. O que seriam esses direitos? Então, Fabíola, no meu estudo, eu busquei selecionar os 6 principais direitos relativos à proteção do trabalhador. E para uma inovação, já que a tese tem que ser inovadora, eu busquei fazer uma relação com uma figura geométrica, um polígono de 6 lados, e trouxe então os 6 principais direitos humanos no âmbito internacional. Nas bases desse polígono, eu coloquei a proibição contra o trabalho forçado e trabalho infantil. Então, nós temos essas proibições, são direitos basilares. Nos pontos culminantes, coloquei a não discriminação e a liberdade sindical e, nos lados, o direito de greve e proteção ao emprego.
Esses 6 direitos, eles são consagrados em diversas normas internacionais e na tese eu elenquei uma série de casos que trataram sobre esses 6 direitos. E no mundo de hoje, né, diante de tantos casos de imigrantes, refugiados, eu tratei por fim da proteção ao trabalhador migrante como um dos pontos convergentes desses 6. Então, para se proteger no trabalhador migrante, é importante que se dê proteção, né, contra o trabalho forçado, infantil, que não se permita discriminação, que se dê liberdade sindical e se proteja o emprego e o direito de greve. Porque o trabalhador migrante é o trabalhador do mundo hoje, né? Exatamente, esse que é o sentido. Tem que ter proteção. Exato, no mundo globalizado como o de hoje, a gente precisa realmente dar atenção a esse tipo de trabalho. Ok, doutor Platon, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje conversando com o juiz do trabalho, Platon Teixeira Neto, sobre a efetividade dos direitos sociais e o papel das cortes internacionais de direitos humanos na consolidação desses direitos. Voltamos já. Qual o período da licença maternidade? O período de licença maternidade é de 120 dias. Com a Lei 11.770 de 2008, foi instituído o Programa Empresa Cidadã, destinado a prorrogar por mais 60 dias a duração da licença. No entanto, a adesão ao programa é facultativa. O Hora Extra está de volta. Hoje conversamos com o juiz do trabalho, Platon Teixeira Neto, sobre a efetividade dos direitos sociais. Doutor Platon, na sua opinião, quais devem ser consideradas cláusulas pétreas em âmbito internacional quando se trata de direitos sociais? O senhor falou isso na sua tese de doutorado. Então, essa expressão cláusula pétrea é bem utilizada no âmbito do direito constitucional. Se a gente passar isso para o direito internacional, a gente pode visualizar alguns direitos que não podem retroceder, que não se pode negociar. Então, eu entendo que pelo menos esses 4 direitos principais que foram tratados no hexágono garantidor, que seriam a proteção contra o trabalho forçado, contra o trabalho infantil, a não discriminação e a liberdade sindical, eu vejo hoje que em âmbito internacional, sobretudo referente ao direito laboral, esses 4 direitos, que são os objetivos estratégicos hoje do trabalho decente pela Organização Internacional do Trabalho, eles não podem retroceder, ou seja, não é possível negociar, transacionar tais direitos. Por isso, podem ser considerados no âmbito internacional cláusulas pétreas. Fala-se em interdependência na proteção dos direitos sociais em nível internacional, ou seja, como a violação de um direito em um determinado ponto do planeta pode impactar em outra região. Como é que seria isso? Eu adotei na tese o entendimento kantiano de que o homem é um cidadão do planeta. Ou seja, uma violação num determinado ponto, né, do mundo repercute no outro. Nesse mundo globalizado de hoje, cada vez mais. É claro que se fala hoje numa desglobalização, né, com a vitória do Donald Trump nos Estados Unidos, com a saída do Reino Unido da União Europeia, mas eu entendo que a globalização caminha sem volta. E os direitos humanos, eles são tidos como indivisíveis, interdependentes e interrelacionados. Ou seja, se há uma violação na África, essa violação ela é tida como um mau exemplo na Europa e na América. A soberania do Estado deve ser relativizada quando se tratar da proteção de direitos de migrantes e refugiados? Quando se fala em direito internacional dos direitos humanos, a soberania não é vista mais daquela forma absoluta, né? Um estudioso que tratou bastante da soberania, o Jean Bodin, ele falava que a soberania era um poder absoluto e perpétuo. Hoje, o que prevalece é o interesse do indivíduo. Um grande autor, juiz da Corte de Haia, o Cansado Trindade, ele trata hoje da humanização do direito internacional. Então, deve prevalecer o quê? O interesse do homem em detrimento do Estado. Por isso, quando se trata de migrantes, refugiados, evidentemente, os Estados eles têm o direito de estabelecer suas políticas migratórias, mas a partir do momento que um cidadão do planeta se encontra em outro Estado, ele tem direito à atenção e proteção.
né? E em relação ao trabalho, mais ainda. A Corte Interamericana tem uma opinião consultiva muito interessante em que ela entende que o migrante, mesmo que não tiver documento, né, mesmo que seja indocumentado, ele tem o direito às mesmas proteções de um trabalhador nacional. Então, esse é o entendimento das Cortes a respeito dos trabalhadores migrantes e também dos refugiados. Você poderia citar outras decisões importantes das Cortes Internacionais de Direitos Humanos que asseguraram direitos sociais? Então, Fabíola, tem uma decisão, a primeira condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos tratou do direito à saúde. Foi um caso conhecido como Ximenes Lopes versus Brasil, em que um doente com transtornos mentais, ele sofreu maus tratos numa casa de recuperação no Ceará. E o Brasil foi considerado responsável pela omissão no caso. E mais do que trazer reparações às famílias daquela vítima, aquela decisão da Corte serviu como exemplo para o tratamento dos doentes mentais no Brasil, ou seja, ensejou mudanças legislativas e mudou todo o tratamento nos hospitais psiquiátricos. Vale citar também, em relação ao Brasil, um acordo que o Brasil fez num caso de trabalho escravo. Perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que funciona em Washington, que eu tive o prazer também de visitar, o Brasil fez um acordo estabelecendo indenizações às vítimas desse trabalho em condições análogas a de escravo, no Pará, e também se comprometeu a combater esse tipo de trabalho. Um último caso que poderia ser citado também em relação às cortes, e que eu achei o mais interessante que eu tratei na tese, foi um caso do Peru, que se chama o Yucatex versus Peru. Era um caso de um líder sindical, e aí o processo tratou também de liberdade sindical, em que esse líder ele foi assassinado. E olha que interessante, Fabíola. Além da indenização às vítimas, a Corte Interamericana ele estabeleceu uma série de obrigações ao Estado. Entre elas, a criação de um curso de Direitos Humanos e Direito do Trabalho com o nome da vítima, homenagens no Dia do Trabalho a esta vítima, ao Yucatex, e também mandou levantar um busto de homenagem a esse cidadão que foi vitimado pelo Estado peruano. Isso tudo para servir de exemplo para que não seja mais violada a liberdade sindical, não só no Peru, mas em todo o mundo. Por isso, as cortes têm tido um trabalho muito interessante, claro que é preciso avançar, mas eu vejo em diversas decisões sobre direitos sociais que nós temos já exemplos a serem seguidos pelas cortes. Ótimo, doutor Platão, você poderia falar rapidamente sobre o título da tese, onde que as pessoas podem acessar? Então, a tese se chama Justiciabilidade dos Direitos Sociais nas Cortes Internacionais de Justiça, a proteção efetiva do sujeito trabalhador na contemporaneidade. Ela acabou de sair, foi defendida recentemente, ela fica numa biblioteca digital da UFMG e eu pretendo publicá-la também por alguma editora. Então, em breve estará nas livrarias, mas por enquanto nas bibliotecas digitais que estão disponíveis aí pela Universidade Federal de Minas Gerais. Muito obrigada pela entrevista. Por nada, sempre às ordens. Bom, o Hora Extra fica por aqui. Obrigada por sua atenção. Hoje conversamos com o juiz do trabalho, Platão Teixeira Neto, sobre a efetividade dos direitos sociais, tema da tese de doutorado que ele defendeu recentemente. Não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelo Facebook, pelo Twitter e também pela Rádio Web. Até a próxima semana.